Boa noite, queridos irmãos. Vamos então agradecer a Jesus por esse encontro de todos nós com a espiritualidade maior, com os nossos benfeitores, com os nossos irmãos encarnados, desencarnados, que juntos estamos para buscar sempre a orientação para a nossa consciência, né? Para que não fujamos das nossas tarefas espirituais. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos sentir Jesus junto conosco. Nos trouxe a esse encontro, nos mantém equilibrados aqui na terra. O amigo divino que zela por todos nós, que nos influenciam a todos, emitindo pensamentos que nos dá fortaleza para prosseguir as nossas tarefas, a nossa jornada aqui na Terra. E assim agradecer a presença dos nossos benfeitores espirituais que estão conosco, nos inspirando para que possamos aprender das lições da noite para o nosso amanhã com a vivência cristã. Que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Estude e Viva, né, já nos convidando a viver todas as lições que a gente estuda, porque aí teremos um melhor resultado na nossa vida. Ele vai nos trazer vários temas, nós vamos aprender, né, sobre a ação, a nossa ação, a alegria real, os caminhos retos, a consciência além da terra, o imperativo do discernimento e a influência pessoal. Então nós vamos aprender muito nesta noite através dessa lição. E o nome na lição de hoje, ela tem o título Tua Mensagem, para que possamos pensar, cada um de nós, que mensagem estamos emitindo aos outros. Agora estamos emitindo a mensagem da leitura, que nos ajuda a refletir. Mas que mensagem durante a minha vida eu passo aos outros? E ele diz assim: tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tua própria ação, a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. Veja bem que importante, né? A nossa mensagem, ela é constituída não de títulos, de formaturas intelectuais, né? E nem da cerimônia em que estamos muitas vezes envolvidos, mas ela é a essência. O que falamos, o que pensamos é a essência do que somos. Estamos exteriorizando o que somos por dentro, né? E está alcançando os outros. Essa é a nossa grande responsabilidade, né? Sem que percebas, quando te diriges ao companheiro para simples opinião, olha só, sem que a gente perceba, quando nós nos dirigimos a um outro companheiro para a simples opinião em torno do sucesso trivial do cotidiano, estás colocando teu modo de ser no que dizes, ao traçares ligeira frase. Veja bem, quando nós nos aproximamos uns dos outros, nas mais simples palavras, no modo em que nos dirigimos uns aos outros, a gente está assim, né, aparentemente mostrando quem somos, através do nosso gesto, da nossa mensagem, né, de fala, de gesto, de pensamento. Então ele diz assim:
Ao traçares ligeira frase, às vezes a gente traça ali uma frase, escreve ou coloca em algum lugar, né? Um bilhete aparentemente sem importância. Derramas o conteúdo moral do teu coração. Quando escrevemos uma frase, a gente tem que ter o cuidado. Às vezes a gente passa, né, através do telefone, frases aos nossos irmãos que machucam. Então eles dizem assim, os menores bilhetes que a gente traça ao outro, a gente está derramando o conteúdo moral do nosso coração. Está falando aquilo que somos. Naquilo que escreves, articulando referência determinada, posto que breve, pode ser breve, uma palavrinha só, né? Apontas o rumo de tuas inclinações. Pequenas palavras que a gente se refere ao outro, dirige ao outro, nós estamos, né, trazendo ao outro aquilo que somos, aquilo que temos, a nossa inclinação, ou para as coisas boas ou não. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostra o próprio senso de escolha. Então, às vezes, a gente mostra no que a gente gosta, do que a gente gosta e do que a gente escolhe, em determinadas coisas que a gente cria, que a gente fala, que a gente pensa, né? Que a gente adquire. Então, ele diz, elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Se nós elegermos, né, distração, algo para a gente distrair, esquecer da nossa responsabilidade de filho de Deus aqui na terra, com responsabilidade de viver cristãmente, nós estamos patenteando por elas os interesses que regem a nossa vida íntima. De tudo que a gente gosta de ver, assistir, é aquilo que nós temos por dentro. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. Na nossa comunidade, onde nos encontramos com todos ali, né? Qual a mensagem? Vamos refletir o que eu sou para os meus vizinhos, o que eu sou para a minha família, qual é a mensagem que eu deixo na minha casa, que eu passo para os meus companheiros vizinhos, do meu bairro, da minha cidade, né? Então, a gente tem que refletir, porque a gente está diariamente emitindo mensagens, por gestos, palavras, escritas ou não, né? As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes voam de ti mesmo, sai de dentro da gente. As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes voam de ti mesmo ao encontro do próximo, do irmão que recebe, né? A afeição da semente, aí ele nos traz aqui para melhor entendimento, a afeição da semente que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Então veja bem que uma prece em benefício de alguém, ela vai longe. É como a semente cai da árvore, o vento vem, a árvore produziu. Mas elas vão embora, vão nascer muitas vezes distante daquela árvore ali que criou-as, né? Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do espírito. Veja bem, nós temos que viver o espírito que somos, espírito encarnado, alma, né? Então nós devemos viver como se estivéssemos em espírito aqui na terra, já vivendo como que pudéssemos já analisar a nossa mensagem. Que mensagem espiritual eu passo para os meus irmãos em humanidade? Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e pensas, fales e realizes, é substância real de tua mensagem às criaturas e é claramente
pelo que fazes às criaturas, que a lei de causa e efeito na terra, nos outros mundos também, né, te respondem em zelando por ti. Olha que interessante, né? Então a gente tem que ter o cuidado com o que a gente sente, com o que a gente pensa, fala, realiza, porque são substância nossa. Nós estamos tirando de dentro de nós, a nossa fala, sai aquilo que somos intimamente, como espírito, né? A tua mensagem às criaturas, ela é claramente aquilo que nós somos, e a lei de causa e efeito, tanto aqui no planeta Terra como em outros mundos, ela responde, e responde muitas vezes zelando por nós, ou às vezes, né, não. E aí nós vamos buscar as boas soluções, nem sempre são as mais fáceis. Será que é difícil a gente desenvolver tudo o que estudamos aqui agora dentro de nós? É fácil. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis. E as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. Às vezes o outro age corretamente com a gente, né? Mas não nos agrada. Muitas vezes. Porque, como diz a lição, as boas soluções, às vezes elas não são fáceis de ser vividas por nós, realizadas, né? A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas. As trilhas do acerto exigem muito mais as normas do esforço. Temos que nos esforçar, maior que as saídas, circunstâncias ou os atalhos do oportunismo. Então, é difícil a gente buscar uma solução, né, que seja fácil para nós. É difícil. A gente não consegue ainda vivenciar toda essa mudança em nós. Mas a gente muitas vezes sai pelos atalhos porque a gente se sente melhor assim, saindo das trilhas corretas da vida, do que Jesus nos ensinou, né? Nos mínimos atos, olha só, nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimento que você faça, busque primeiro a substância após morte. E aí a gente fica pensando, o que será que eu estou estudando, né? O que a gente pode estar aprendendo nessa questão? Nos mínimos atos nossos, nos mínimos negócios que fazemos, nas resoluções ou no empreendimento que nós fazemos ou realizamos aqui na Terra, para que a gente possa buscar, esse é o conselho, né? A substância do pós-morte, de que se reveste. O que eu estou falando? Assim que eu sair do corpo, me beneficiará ou não? Né? Após morte. O que eu hoje sinto, falo com os meus irmãos aqui na Terra. Quando eu negocio, será que eu faço um negócio assim que ninguém vai ter o que sentir de mim? Ou quando eu desencarnar, aquele ato que eu negociei alguma solução, dei alguma solução, veio prejudicar alguém. Então a gente deve pensar em tudo que formos fazer aqui na Terra, pensar, sentir, falar, escrever, mandar para o outro uma mensagem, nas mínimas mensagens, os mínimos bilhetes, em uma palavra, reflitamos se vai ajudar o outro ou não, porque se ele não ajudar o outro, nós vamos ter após morte, assim que deixarmos o corpo físico, o arrependimento daquilo que agimos, que fizemos, né? Então veja bem, porquanto sem ela, seu tentame será superficial e sem consequência produtiva para o seu espírito. Se não fizermos esse análise em tudo que fizermos aqui na Terra, no corpo, né, de tudo que agirmos, não vai ter
nada que possa produzir de bem para o nosso espírito, de paz, de equilíbrio, né? Porque elas vão ser apenas superficiais. A gente deixa o outro, né, em dificuldade e queremos muitas vezes realizar tarefas que não nos beneficiam também. Ninguém vai lembrar da gente agradecendo a nossa presença junto a Ele aqui na terra, porque a gente não agiu de acordo como Jesus nos ensina, né? Hoje, como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, tão só, quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos, né? Então, quando as coisas mudam para nós, eu não consigo viver hoje como eu vivia ontem, aí a gente supõe que estamos sozinhos, abandonados, né? E ficamos entediados, né? Porque não conseguimos mudar os nossos hábitos, aceitar a situação, né? No campo da enfermidade, às vezes a gente não aceita. No campo da velhice, é um aprendizado muito grande e a gente se revolta, né? Então, vamos mudar os nossos hábitos, vamos agir, falar, pensar, negociar, empreender, fazer tudo o que nós tivermos de fazer, sempre pensando que ato, aquele meu ato, aquela minha palavra, o que vai me ajudar quando eu desencarnar, pós-morte, né? Então, veja bem, a alegria que dependa das ocorrências da terra a terra não tem duração. Essas alegrias que a gente tem muitas vezes assim, aqui na terra, né? Terra a terra, quer dizer, no campo material, ela não tem duração. A alegria real dimana da intimidade do ser, aquilo que a gente faz usando os nossos melhores sentimentos, né? Não há espetáculo externo de floração sem base na ceifa oculta, né? Então, não há espetáculo externo, não há uma ação boa se a gente não permitir que saia de nós, flore de nós, crie de dentro de nós o amor, né, que é a seiva oculta que está dentro dos nossos corações. Meditação elevada, culto, a prece, leitura superior e conversações edificantes constituem adubo precioso nas raízes da vida. E muitas vezes a gente fala, né? Vamos buscar a prece para que a gente se equilibre, uma leitura superior, uma conversação edificante, para que possa adubar o nosso ser espiritual, nós trazermos para as raízes do espírito. Ninguém respira sem os recursos da alma. Não conseguimos viver por muito tempo sem os recursos da alma. A gente chega um dia que a gente tem que buscar Jesus, que está dentro de nós, mas a gente não sente a presença dele ainda, né? Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano. Olha, todos nós precisamos, carecemos da espiritualidade da gente, esse movimento espiritual dentro de nós para nos alimentar, né? No cotidiano, no dia a dia. Ainda que a espiritualidade surja para muitos sob outros nomes, na ciência psicológica de hoje, que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais. Ninguém constrói com firmeza para a vida sem construir dentro de nós todo esse projeto espiritual, porque nós vamos ficar como uma casa sem alicerce. Qualquer vento nos leva, derruba, né? Então, nós precisamos construir, ter essa ligação com a espiritualidade superior para que a gente vença todas as nossas dificuldades. À vista disso, criar costume de melhoria interior. Criar costumes de melhoria interior significa segurança. A gente se sente seguro, né? Quando a gente criou um costume sadio.
Significa que nós estamos seguros naquilo que queremos, naquilo que estamos buscando. Nos garante segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Senão ficamos aqui na Terra, né? Como nos diz muitos estudos, como pássaros voando, sem termos a certeza de que Jesus está conosco, sentirmos seguros. Debaixo de semelhante orientação, realmente não mais nos será possível manter ambiguidade nas atitudes. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta. Para cada um de nós, e em todas as situações, existe conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada, né? A gente vai buscar a porta que deverá ser aberta para a nossa sustentação espiritual, mas depende de cada um de nós. Atingindo esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para todas as edificações da harmonia comum. Então, depois que a gente adquire esse entendimento, né, a gente tem que cuidar da gente com o que fala, com o que pensa, com o que faz, como negociamos uns com os outros, em todas as partes, nós vamos ter certeza, né, que nós estamos assim edificando harmonia aonde a gente estiver. Estabelecido por nós e em nós mesmos, né, não criar no outro, mas em nós mesmos, essa condição, os limites de consciência e conveniência, aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. A felicidade, como diz, a felicidade terra a terra, que é a felicidade material no campo da matéria, essa é passageira. Mas ele nos explica que a verdadeira, né, felicidade, ela nos guarda. Temos que guardar a essência dos ensinamentos de Jesus, para nos sentirmos todos amparados. Constrangido a encontrar a repercussão de nossa obra, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? Aí ele faz uma pergunta, né? Se constrangido a encontrar a repercussão de nossas obras, chegando na vida espiritual, né? Somos convidados a ver os quadros da nossa última encarnação. E aí a gente vai ver assim, né? A gente vai encontrar, a gente vai ficar constrangido, né? Porque a gente não realizou o que sabia, o que aprendemos com Jesus. Isso além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão. Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo. É uma ilusão que a gente cria. A gente não se melhorou. A gente ainda não busca saber como nos dirigimos aos nossos irmãos. No lar, na rua, no trabalho, onde a gente estiver. Qual é a minha mensagem dentro da minha casa? Eu, como esposa ou como esposo, como filha, como filho. Qual é a mensagem que eu tenho junto aos meus familiares? Que mensagem eu sou, né? Essa é a questão que a gente está estudando, né? Que qualidade de mensagem eu deixo àqueles que me ouvem? É uma mensagem que muitas vezes eu exteriorizo ilusões quando eu for constrangido na vida espiritual, sair do corpo e ver a realidade. Eu apenas guardei ilusão, eu não fazia nada, porque eu não renovei a minha vida, não renovei as minhas atitudes, o meu pensamento, guardando sempre aquele mesmo hábito do passado. Então, veja bem, de que nos vale o compromisso com a exterioridade humana? Que nos vale, né, a gente ter compromisso só com as coisas exteriores e o interior nosso?
quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros. E ainda devemos ter o compromisso de exteriorizar o bem dos outros, ficar feliz quando alguém se sente feliz, alguém que está bem, curado, vive em paz. Isso é que vai contar para todos nós o pós-morte, né? Quando chegarmos na vida espiritual. Fundamentaram em nossa obrigação para com os bens dos outros. Se a desencarnação não poupa a ninguém. Então, veja bem que não é só uma pessoa. Aqui todos nós temos esse compromisso com Jesus e conosco, né? De levarmos a melhor mensagem da nossa vida. Quantas pessoas, né, podemos dizer que paciência aquela pessoa tem, quanto ela suporta de dificuldades, de entendimento no seu lar, na rua, onde ela estiver. Então, essa é a mensagem. Vamos procurar relembrar sempre que mensagem eu passo aos meus irmãos. E aí, veja bem, cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduza a elas, sob a luz da realidade que norteiam a vida do Espírito. Então, que a gente possa, né, cogitar, querer ser feliz, mas com a vitória da paz em todos. Não é uma felicidade exterior, uma felicidade interna, que norteia a vida do Espírito, de vez que receberemos em retorno, nas aduanas da morte, todo o material que despachamos com destino aos outros. Veja bem, e vamos receber, assim que deixarmos o corpo físico, nós vamos receber todo o material que despachamos com destino aos outros. Tudo que fizermos aos outros, nós vai voltar para nós, né? Durante a jornada terrestre, enquanto estamos no corpo físico. Tudo que criamos, ao sairmos do corpo, nós vamos receber, né, de volta tudo que fizermos no campo do bem ou não bem, né? E ele termina dizendo: não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. Não é só hoje, é sempre, né? É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também regozijo depois. Veja bem, será que a felicidade, a mensagem que eu passo para todos os nossos irmãos, aonde eu estou, no lar, aonde eu estiver aqui na terra, é uma mensagem que vai garantir para que, ao sairmos do corpo, todos nós possamos dizer, né? O que vamos receber são lembranças amoráveis dos nossos irmãos. Quando estivermos junto no corpo físico, será que a gente emitiu mensagens de amor, de compreensão, né, a todos, ou a gente criou dificuldades para aqueles que convivem conosco? E aí, no Evangelho Pão Nosso, nós vamos estudar uma lição que nos traz o título: Que despertas? Que desperta em nós quando estudamos essa mensagem que nos fala do que nós estamos emitindo. Qual é a nossa mensagem, né? E nos diz, então, aqui nesse capítulo 5, versículo 15, de Atos, dizendo: de sorte que transportava os enfermos para as ruas e as punhas em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Veja aí, né? Que mensagem de Pedro. A presença dele, a sombra de Pedro, ajudava na cura dos irmãos, quando ele passasse, né?
Aí nos diz Emmanuel: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruína por onde passa. Olha a mensagem, né? Do conquistador de glórias sanguinolenta espalha terror e ruína por onde passa. Essa é a mensagem. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. É a mensagem. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. É outra mensagem que o juiz passa àqueles, né, que estão, muitas vezes, não do lado parcial dele. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. Uma outra mensagem, vamos analisar. Será que estamos também transmitindo essas mensagens aos outros? O maledicente injeta disposição maligna nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra inoculando-lhes fluidos entorpecentes. Olha o que é a preguiça, né? Para todos nós. Muito perigoso. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. Outra mensagem também. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através do pensamento, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular, é de cada um de nós. Todos nós, através do pensamento, do que pensamos, do que falamos e dos nossos atos, nós criamos a atmosfera particular, que é só nossa, que nos identifica aos olhos alheios. Então, os outros vão nos ver como somos, a mensagem que levamos, né? A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam pela esperança e alívio, reconforto e alegria. Ó, a mensagem de Simão Pedro, né? Maravilhosa. E, terminando, o Emmanuel nos diz: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Como será que nós nos apresentamos diante dos outros? Que a gente possa examinar, né? A nossa atitude, a nossa presença desperta no outro. Com atenção, e ele diz, com atenção descobrirá a qualidade de tua sombra, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, se será será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Veja bem, está tudo em nós, né? A mensagem que desejarmos passar aos nossos irmãos, aonde estivermos, ela será muito fácil da gente conhecer se nós, né, buscar corrigir as nossas deficiências na fala, no pensar, no olhar, na ação, no sentimento. Tem muita coisa para a gente corrigir, né? Então vamos pedir a Jesus que nos ajude a despertar para que possamos analisar nós mesmos a minha fala, o que eu estou falando, que qualidade é a minha fala, a minha palavra, o meu sentimento, os meus pensamentos, que qualidade eu tenho nos meus pensamentos do bem para ajudar. Eu posso emitir pensamento à distância, né? Ajudando ou não. Então vamos buscar nos conhecer primeiro, né? A tarefa que devemos iniciar, nos conhecer para saber
que mensagem passamos de utilidade aos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a sermos cada dia melhor. Que assim seja.